Esse trabalho nosso é um trabalho assim muito bom mesmo, é um trabalho gratificante, porque o convívio com a equipe faz a pessoa movimentar mesmo, faz a pessoa burilar, faz a pessoa ficar esperta, e a responsabilidade do trabalho assim diário que o elemento da equipe tem. Então eu fico assim muito feliz mesmo de estar trabalhando com essa equipe, de fazer parte dessa equipe, do esforço que é feito, dos ajustes que são realizados. Então esse trabalho traz assim também um crescimento interior, porque tem que ter mesmo um interesse muito grande, uma perseverança, uma boa vontade. Então eu sou muito grato assim de estar fazendo parte dessa equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o tema que nós temos hoje é erros. Nós vemos trabalhando assim que o erro é a pessoa acomodar-se, não movimentar, não fazer esforço para melhorar, não fazer esforço para compreender direito, não fazer esforço para compreender os ensinos, porque os ensinos do Criador, ele já veio assim há milhares de anos, e os seres humanos vêm assim, ficando mesmo acomodado, achando que outra pessoa pode fazer o trabalho para ele, dele movimentar. Mas a gente observa assim, numa coisa simples mesmo, num conhecimento de uma erva, a pessoa é que tem que fazer o próprio movimento, que tem que fazer o esforço de conhecer aquela erva, de saber o tanto certo que ele vai poder usar para fazer aquele chá que vai beneficiá-lo na saúde dele. Então o erro é achar que ele agora pode somente ficar na moleza mesmo e que todas as coisas darão certo. A gente observa assim que quando a gente quer fazer uma coisa com outro ser humano, e a gente tem que fazer todas as coisas assim com muita clareza para poder dar certo, a gente tem que explicar, a gente tem que falar, a gente tem que fazer, a gente tem que ir, a gente tem que esperar o outro movimentar, o outro vir ao encontro da gente. Então, na nossa vida de matéria grosseira, a gente vê que todas as coisas precisam de serem assim, muito claras. A gente vai fazer um pagamento, a gente tem que ter o recurso para aquele pagamento ser feito, a gente tem que conferir se foi feito, quando a gente recebe de volta o documento carimbado, que foi realizado o pagamento, a gente tem que verificar se está tudo correto, porque quando a gente começa a não verificar as coisas, então começa a tumultuar. Na vida interior é mais sério ainda, porque o nosso período de vida aqui é algumas décadas e nós, com a nossa comodidade, com aquilo que nós recebemos, das informações trazidas pelos nossos pais, que os pais deles trouxeram para eles, e a gente vai aceitando assim sem uma verificação melhor. Nós vamos perdendo dentro de nós as qualidades para ir fazendo a referência. Quer dizer, perdendo as qualidades, quer dizer, elas vão atrofiando, não é que vai sendo perdida, vai havendo um atrofiamento, porque a gente agora não faz nenhuma observação, a gente dedica todo um tempo em cima do nada, para nada, e que não colhe nenhum fruto. A gente vem observando assim que já vem um comportamento nosso, dentro de nós, de muitas décadas, sem fazer nenhuma avaliação se aquele comportamento vai para algum lugar. Muitas vezes a gente observa assim que a gente dá um presente para uma pessoa querida e a gente quer que aquela pessoa faça bom uso daquele presente, mas às vezes aquele presente virou um estorvo na vida daquela pessoa. Aquela pessoa não tem a habilidade, a qualidade para ter aquele presente, para usar aquilo que recebeu, e muitas vezes foi feito um esforço financeiro para poder dar aquele presente. Então, erros é a pessoa não observar
todos os dias o seu dia. Erro é a pessoa achar que ela pode ficar mais tempo acomodada. O dia começa cedo, a pessoa tem que movimentar cedo. Quando a pessoa não movimenta cedo, as coisas para ela vai tumultuando, vai atravancando, vai dificultando, então ela não caminha. Erro é a pessoa achar que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, como aquele caso daquele pagamento, a pessoa tem que ter o recurso, tem que ir no lugar certo para efetuar o pagamento, tem que observar se o recibo está carimbado corretamente. Erro é achar que vai dar tudo certo, que vai dar tudo bem. A vida interior nossa, ela é muito mais complexa do que simplesmente um pagamento que requer muitas observações. A nossa vida interior, além de nós recebermos assim dos nossos pais muitos conceitos que não têm uma utilidade, de gente ir analisando que se a pessoa não é mãe, então ela não é mulher. A vida dela, da mulher, só vale se ela trouxe algum espírito humano para essa terra. Se ela não trouxe, então não tem valor. Então as pessoas vão recebendo assim os conceitos e não vai analisando. E muitas vezes aquelas que trazem também não tem nenhum valor para transmitir, não faz nenhuma referência. Erro é ir aceitando essas coisas que vai colocando na vida de cada um de nós. Isso a gente tem que observar em todas as coisas, porque até em apresentar um produto para ser comprado, a gente tem que observar se a gente vai fazer bom uso daquele produto, porque do jeito que mostram aquele produto, muitas vezes utilizaram 4 ou 5 personagens para poder fazer uma apresentação bonita, porque se apresentar como o produto ele não apresenta nenhuma vantagem. Erro é nós não usarmos as qualidades que o Criador nos deu e essas qualidades ficarem assim atrofiadas e a gente ir na vida como todas as pessoas vão. Então a gente tem que ir fazendo no nosso dia a dia toda uma observação, todo um critério, todo um jeito, porque muitas vezes a pessoa quer um trabalho para sobrevivência e aquele trabalho não vai trazer nenhuma grandeza para ela ao longo dos anos. Muitas vezes a pessoa quer um companheiro, mas ela também não faz uma avaliação naquele companheiro que ela está querendo. Tem que ser coisa boa na vida da pessoa. Se não for coisa boa, não pode ter, porque a vida nossa é uma vida individual. A gente acha que a vida é junto com todos. Não, a vida é com todos, mas a vida é individual. A gente tem que ir fazendo esse trabalho, essa observação interior. O livro Na Luz da Verdade vai dando à pessoa essa paciência dentro dela, essa humildade, ela ir convivendo com ela, porque não se resolve uma vida assim, porque as tradições são muito fortes, os costumes assim que nós temos são muito fortes. Mesmo um simples costume de alimento, a gente não faz observação, porque aquele alimento nos ocasiona determinadas disfunções e a gente continua ingerindo aquele alimento, continua bebendo aquele líquido que traz prejuízo para a saúde. Então a gente tem que fazer muito esforço para ter a nossa vida junto com todos e caminhar sozinho na esperança de ter as coisas que a gente precisa para o nosso crescimento interior. O livro Na Luz da Verdade vai dando esta condição da pessoa ir conhecendo-a e convivendo com ela, dela ir sabendo assim como é possível ser melhor todos os dias. Esse ser melhor já logo no início
no amanhecer, no alimento que vai ingerir, no jeito que vai viver. Não adianta a pessoa achar que agora vai ser diferente. Nós somos o que nós comemos ontem. Nós somos a constituição dos nossos pais. O que nós temos é que cada um é diferente. Tanto é que cada um tem um polegar, cada um tem um jeito diferente. Então, com esse jeito diferente, com a humildade interior, conhecendo o livro na luz da verdade, então a pessoa vai fazendo esse esforço de ir alinhando-se todos os dias. Nossa vida interior, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, assemelha-se a um rádio ligado. Quando a gente está dirigindo e a gente vai numa determinada direção, aquela frequência daquele rádio ligado altera e a gente vai e faz o ajuste novamente para pegar aquela frequência que a gente estava ouvindo. Nossa vida interior é assim também, é um movimento, é todos os dias. A gente tem que ir fazendo o esforço para ir sintonizando. A gente tem que fazer esforço para poder ir acertando no nosso dia a dia. Quando a gente fala assim que uma senhora habilidosa, que tem um trabalho bom dentro da casa dela, no preparo dos alimentos, na harmonia daquele lar, a gente vê assim, aquele esforço daquela senhora é um esforço todos os instantes, porque todos os instantes ela está fazendo alguma coisa para harmonizar aquele ambiente, aquela boa vontade. Na nossa vida interior também tem que ser assim, tem que fazer um esforço e ter uma boa vontade, porque com o movimento retarda o enrijecer. Erro é a pessoa não ficar fazendo um esforço para não enrijecer, porque o caminho da comodidade é o caminho do enrijecimento. Porque quando a pessoa está movimentando com boa vontade, do jeito certo, na sintonia correta do rádio que a gente tem no veículo, então esse jeito, ela não enrijece, ela sempre tem a coisa boa dentro dela, que é a boa vontade. Com o estudo do livro Na Luz da Verdade, essa boa vontade é alinhada diariamente. Então, nosso dia a dia é um dia assim, que tem que ser com harmonia. Como é possível cada dia ser melhor? Exige muito esforço. E esse esforço não é um esforço de empurrar um carro ou de arrumar uma casa, é um esforço que utiliza quando a gente carrega uma criança. É todos os sentidos daquele adulto que está carregando a criança, está atento, está sendo usado, porque é um som, é um movimento, é uma coisa diferente que a criança pode ver. Então, esse adulto está com todos os sentidos sendo usado, porque ele tem que usar o coração para sentir a pressão da mão que ele coloca quando pega aquela criança. Ele tem que estar prestando atenção no que a criança faz. Ele tem que estar prestando atenção na sua audição, porque pode vir um inseto e picar aquela criança. Então ele tem que estar atento com todos os sentidos. Na nossa caminhada interior também é assim, tem que estar atento com todos os sentidos. A gente observa que quando a gente dedica muito tempo para uma pessoa, pode ser para um filho, pode ser para o pai, pode ser para a mãe, pode ser para a mulher, para o marido, para um irmão, que aquele irmão muitas vezes não se encontra bem e a gente dedica muito tempo para aquele irmão. A primeira coisa que a gente tem que ver é assim, quando a gente começa a pensar muito em pessoas, a gente fica entorpecido
e não resolve nada, porque muitas vezes aquele irmão não está muito interessado em resolver as coisas que está apresentando na vida dele. Então a gente tem que ir vendo como é possível dedicar um tempo relativo. E se esse irmão não se encontra bem de saúde, ou essa mãe, ou esse pai, ou esse filho, se ele não se encontra bem de saúde, a gente tem que ir vendo no conhecimento que a gente tem dos ensinos, como é possível fazer um pedido para essa pessoa melhorar. Porque muitas vezes a gente faz pedido para outra pessoa ficar bem de saúde e a pessoa às vezes melhora mesmo, mas depois faz costumes piores. Quando falta a saúde para aquela pessoa é que tem que desenvolver dentro dela a maneira de receber os auxílios. A boa vontade nossa de querer carregar o outro não quer dizer que o outro vai fazer um bom uso. Muitas vezes vai atrapalhar a vida do outro porque ele teve a diminuição da saúde, não teve nenhuma reflexão porque perdeu a saúde. Agora a saúde voltou para ele porque os outros pediram, então ele não vai fazer nenhum trabalho para ter uma melhora interior. Ele não vê necessidade porque as coisas veio para ele facilmente e ele nem fez pedido nenhum. O livro Na Luz da Verdade vai ensinando a pessoa a sair do erro, vai ensinando a pessoa a caminhar no caminho da luz. Caminhar no caminho da luz não quer dizer que tem que carregar todas as outras pessoas, não quer dizer que tem que ensinar todas as outras pessoas. O que nós fazemos no nosso dia a dia é caminhar, e nós caminhamos com todos, porque a gente tem que caminhar naquela avenida movimentada, a gente tem que pegar aquele transporte coletivo que todos pegam, mas dentro de nós nos encontramos sozinhos. Erro é a pessoa não fazer nenhum esforço para perceber-se. Pois se o dia anterior dela não era um dia bom, ela se encontrava sem saúde e enfraquecida. Ela vem fazendo um esforço, vem melhorando. Se ela volta aos costumes anteriores, a saúde vai faltar outra vez. Então a gente tem que fazer muito esforço para mudar dentro de nós, porque as tendências anteriores têm o nome de pendores. Pendores pendem. Se a pessoa está construindo o corpo de matéria fina dela, porque nós temos o corpo físico, temos o corpo de matéria fina. O corpo de matéria fina, ele é construído com os pensamentos, com os sentimentos e com a fala. Quando a pessoa constrói esse corpo, ela tem que ver que o dia anterior dela, os anos anteriores, fez com que ela ficasse sem saúde. Agora ela vem com uma saúde melhor, com um jeito melhor de ver as coisas. Então ela precisa de ir vendo que aquelas tendências que ela tinha, se ela não fizer muito esforço, ela volta àquele grau anterior. E naquele grau anterior, ela estava sem a saúde, sem a perspectiva. O livro Na Luz da Verdade ensina a pessoa a ir construindo esse corpo dentro dela e diminuindo os pendores. Porque nós temos muita vontade de ajudar as pessoas, mas nós temos que ajudar as pessoas que fazem esforço para melhorarem, que fazem esforço para conhecer alimentos, para conhecer as ervas, para conhecer os ensinos do Senhor. Não podemos fazer assim uma ajuda para qualquer um. Nós temos que fazer a ajuda para aquele que vem fazendo o esforço de tornar-se nobre, polido, de caminhar mais facilmente nos caminhos da criação, de conhecer os ensinos, de apreciar as belezas, os presentes que o Criador nos possibilita, da beleza do céu, da qualidade dos alimentos. O livro Na Luz da Verdade vai dando essa condição. Nós estamos falando assim da nossa vida. A nossa vida é um movimento mesmo, porque
O erro é a pessoa achar que ela não tem que movimentar, que ela não tem a responsabilidade com ela. Então a gente acha assim que a gente tem a responsabilidade com outras pessoas. A gente tem sim a responsabilidade com outras pessoas. Por exemplo, se a gente trouxe um filho nessa terra, então a gente tem uma responsabilidade com aquele filho durante um período, porque num período seguinte, ou a gente continua carregando aquele filho no colo, ou ele vira um estorvo, ou ele vira uma coisa boa. Então, se a gente criou direito aquele filho vai ser também uma criatura do Criador que vai andar sobre a terra e que vai ter a condição também de ir diferenciando as coisas que a gente possibilitou a ele. A responsabilidade que a gente tem com um filho é relativa, né? Porque a gente trouxe aquela criança para a terra e se a gente forma aquele filho direito, como o pai da gente formou a gente de uma maneira boa, que nos possibilitou a tornar-se capaz, e devido a isso, esse filho também, se a gente está formando ele direito, também ele vai cuidar bem da vida dele no futuro. Então a nossa responsabilidade tem um período, tem um tempo. Depois desse tempo, nós temos que aprender a caminhar no caminho da luz. O caminho da luz, ele tem que ser caminhado todos os dias, porque mesmo aquela criança pequenininha que a gente está cuidando, a gente tem vontade que ela consiga caminhar na vida de uma maneira que venha a ser boa para ela e para todos aqueles com quem ela venha conviver. Então a gente está sempre colocando o primeiro mandamento, e com esse primeiro mandamento a gente não pode pegar os ensinos do Criador somente partes, somente as partes que interessam. A gente tem que pegar todas as partes, porque se a gente pega o quarto mandamento também, a gente vai vendo assim que um pai tem que ser honrado, mas esse pai também tem que fazer o esforço para merecer aquela consideração, aquela atenção, porque fica muito difícil para um filho ter que honrar um pai e aquele pai não tem um costume bom. A nossa vida interior é fazendo um esforço todos os dias para sair do erro, achando que nós podemos pegar parte dos mandamentos, as partes que nos interessam, como o caso do primeiro mandamento, quando nas aflições, na solidão, na tristeza, na falta da saúde, então a gente usa o primeiro mandamento. Mas a gente tem que usar os 10 mandamentos, porque todos os mandamentos têm muita importância. Então a gente não pode ficar pegando somente as partes que interessam. A gente tem que pegar o todo, o conjunto. E a gente vai observando assim que a vida interior é de movimento, é de clareza, não tem mistérios na criação. Tem o comodismo das pessoas de aceitar as coisas e não pesquisar, de não fazer um esforço para ver se aquilo que ela está recebendo tem um fundamento, tem uma coerência, tem um jeito bom. Porque quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, a gente vai desenvolvendo dentro da gente a condição de ir desatrofiando as qualidades recebidas pelo Criador. O desatrofiamento a gente vê assim no caso da audição, que a gente não usa uma pequena parte da audição, baseando assim nos profissionais que trabalham com o ouvido. Então, o ouvir desses profissionais que trabalham mesmo com a audição é muito qualificada. Então, nós também temos essas qualidades todas que nós não desenvolvemos e que atrofiamos. Então, o livro Na Luz da Verdade vai dando à pessoa esse jeito, da maneira que ela tem que desenvolver para o dia a dia dela, a maneira que ela tem que fazer para usar todos os ensinos da criação. Ela tem que conhecer todas as leis, porque no caso do primeiro mandamento fica fácil da gente ver que normalmente a gente usa o primeiro mandamento nas aflições.
nas angústias, nas dificuldades, mas também aquele pai tem que fazer muito esforço para cumprir o quarto mandamento. Não é somente honrar pai e mãe, é facilitar a vida daquele filho, de maneira que esse filho tenha facilidade também de honrar aquele pai pelo costume bom, pelo costume do exemplo, pela boa vontade daquele pai. Então fica muito mais fácil assim a vida de todos nós. Então o livro Na Luz da Verdade vai desenvolvendo essa condição da pessoa ir polindo, melhorando o seu dia, melhorando o dia daqueles com quem ela convive. Erro é achar que a responsabilidade é somente da outra pessoa. E a nossa responsabilidade aonde fica? Nós também temos a participação. A beleza dos seres humanos está no conjunto, está com todos. Não tem um ser humano sozinho que brilha. O brilho é de todos. Evidentemente que a gente tem que aprender a diferenciar esses valores errados que existem no momento, como um valor que dá para um esportista. O brilho dele não traz nenhuma grandeza nem para ele nem para ninguém, porque o período de vida dele fica curto. Então isso não é grandeza, isso é um desvalor. Há um valor errado nesses valores. O livro Na Luz da Verdade vai fazendo a pessoa e diferenciando dentro dela as coisas que precisam de serem diferenciadas para o crescimento interior, a maneira que ela tem de ir diminuindo os pendores, porque com os pendores não tem uma ascensão, não tem um crescimento, porque quando pende, a gente vê assim, pendeu, está errado, está em desarmonia, não tem como elevar. Uma elevação está quando a pessoa desenvolve costumes que agrada a outras pessoas, que é o caso do quarto mandamento. O pai fazendo muito esforço para ter realmente costume bom, para aquele filho ficar feliz também com aqueles costumes que o pai tem, aquele jeito bom. Nosso trabalho é um trabalho assim que a gente vem observando que é um trabalho interior. A vida da pessoa é uma vida interior. Durante a formação dessa pessoa, ela vem agregando coisas que essas coisas agregadas é como a água do riacho. A gente joga as coisas dentro do riacho e ele vai deixando as coisas para trás. Então lá na frente aquele riacho se encontra limpo. Nós, quando caminhamos sobre a terra, também é assim. As coisas a gente vai arrumando as responsabilidades. Se a gente tem dentro da gente os 10 mandamentos, a gente vai também soltando aquelas coisas, porque o filho vai embora, a responsabilidade da casa diminui. Então as coisas que nós arrumamos, as responsabilidades que nós arrumamos, quando a gente coloca os 10 mandamentos assim todos os dias na nossa vida, quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, todas as responsabilidades que a gente tem, elas vão diminuindo, porque as coisas vão mudando, não tem nada fixo na criação, todas as coisas mudam. A gente observa assim, o sol não nasce todos os dias no mesmo lugar, todos os dias ele está num ângulo diferente da janela da nossa casa. Então tem essa coisa boa assim, que quando a gente começa a observar as coisas da natureza, as coisas da criação, a gente vai ficando enriquecido, porque todas as coisas são simples. Quando a gente para de estudar o livro Na Luz da Verdade ou não estuda o livro Na Luz da Verdade com uma frequência diária, a gente vai distanciando dos ensinos, a gente vai ficando enrijecido. Então a gente para de perceber que tem que desenvolver uma confiança interior nos ensinos do Criador.